Oi, pessoal, eu sou a professora Simone e na aula de hoje nós estudaremos sobre a preservação da biodiversidade. Esse conteúdo está no PAC 6, unidade 1. Mas o que é biodiversidade? Nós podemos entender como sendo a variedade dos seres vivos dentro de uma região. Mas a ecologia, que é a ciência que se dedica a estudar a biodiversidade, ela leva em conta os ecossistemas, a variedade genética, a variedade entre as espécies, conceitos importantes que vocês já estudaram no PAC 5, unidade 1. Mas para estudar a biodiversidade, devemos saber diferenciar o que é conservar de preservar. Conservar significa proteger os recursos naturais, permitindo sua exploração e utilização de forma racional e sustentável. E por sustentável, a gente entende como sendo a utilização de um recurso natural que ele esteja ainda disponível para gerações futuras. Já preservar significa manter intocável, visando a proteção integral do ambiente natural. Mas pensamos assim, será que nós, com um modo de vida tão consumista, conseguiríamos preservar, deixar uma determinada área intocável? Mas por que é necessário conservar ou preservar? Bem, segundo uma organização internacional que fez uma classificação dos países megadiversos, o Brasil ocupa o primeiro lugar dentre os 17. E por megadiversos a gente pensa naqueles países que têm uma infinidade de plantas, de animais, de clima e de relevo favorável à reprodução desses animais. O Brasil ainda apresenta uma riqueza de ambientes únicos. E não se esqueçam que existem espécies que ainda não foram descritas e outras que já foram extintas. Um exemplo aí como a ararinha azul. Essas e outras ameaças atrapalham e interferem na nossa biodiversidade. Pensamos assim, para produzir uma camiseta simples de algodão, nós gastamos cerca de 3.900 litros de água. A expansão das cidades, ela compromete tanto o ar quanto a água. Não se esqueçam que a gente tem uma crescente e triste exploração da madeira, principalmente na região amazônica. E pensamos também que para alimentar 7 milhões... Opa, errei. Vocês sabiam que para produzir apenas uma camiseta de algodão, desde o cultivo do algodão até a camiseta chegar em sua casa, são necessários 3.900 litros de água? Tem também a expansão das cidades, que compromete a qualidade do ar e das águas. Temos também o grande problema do desmatamento, da exploração ilegal das madeiras. E não se esqueçam que para alimentar uma população de 7 bilhões e quase 900 milhões de pessoas, é necessário uma expansão da agricultura muito grande, uma produtividade muito grande. Consequentemente, necessitamos de usar herbicidas e isso acaba interferindo aí na diversidade, na interação entre os seres vivos. Diante dessas ameaças, foi necessário criar um sistema que permitisse tanto a criação quanto a gestão de unidades de conservação. São chamadas de UC. Essas unidades de conservação, elas estão nas 3 esferas do governo, seja federal, estadual ou municipal. Tem como objetivo possibilitar uma visão integrada das áreas naturais a serem preservadas. Elas podem ser divididas em 2 categorias. As chamadas unidades de proteção integral, cujo objetivo é preservar a natureza, sendo admitido o uso indireto de parte dos recursos naturais. Já as unidades de uso sustentável têm como objetivo compatibilizar a conservação da natureza e o uso sustentável de parte dos recursos naturais. Notem que nas unidades de uso sustentável é permitido a ocupação humana de parte dela. Vamos entender um pouquinho mais sobre as unidades de proteção integral. Nós temos aí a reserva biológica. A reserva biológica, ela permite que determinados ecossistemas que já foram explorados, eles possam regenerar com o tempo. Já o Parque Nacional, com destaque aí ao Parque Nacional do Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu, ele tem uma beleza exuberante. Mas, além disso, também serve para proteção
de determinados ecossistemas e espécies animais e vegetais. Já o refúgio da vida silvestre, ele é uma unidade de conservação que serve para permitir a reprodução de determinadas espécies, com destaque aí ao refúgio da vida silvestre do periquito de cara suja, lá no resquício de Mata Atlântica, na região do Ceará. Já as unidades de uso sustentável, nós temos aí a área de proteção ambiental, como a da Serra da Mantiqueira, onde a ocupação humana é permitida. Como um exemplo aí da Floresta Nacional, nós temos a Floresta Nacional de Passa Quatro, aqui em Minas Gerais. Já a reserva extrativista de Chico Mendes, nós podemos destacar aí a extração de óleos essenciais de cobaíba e andiroba, a utilização e a extração de mel a partir de abelhas nativas. E quando falamos em sustentabilidade, não podemos deixar de falar um pouquinho sobre Chico Mendes. Chico Mendes foi um morador de uma região que travou uma luta em prol do ambiente. Infelizmente, ele foi assassinado, mas deixou um lindo legado. E como unidades de uso sustentável, nós ainda podemos ter a área de relevante interesse ecológico, a reserva de fauna, a reserva particular do patrimônio natural. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a nossa cidade? O Parque Ecológico Quedas do Rio Bonito, oficialmente denominado como Parque Municipal Florestal Abraham Kaczynski, é uma propriedade particular aberta ao público. Possui uma área de 235 hectares, com remanescentes da Mata Atlântica e da Serra da Bocaina. Já tem 313 aves catalogadas, 20 espécies de mamíferos e 384 espécies botânicas. Se você não conheceu, dá uma passadinha lá para conhecer. Quando pensamos em biodiversidade, em unidades de conservação, temos também que pensar nas terras indígenas, que nada mais é do que um tipo de delimitação de área, muitas vezes relacionada à proteção ambiental, sendo habitada por um ou mais povos e de propriedade da União. As terras indígenas, elas permitem a preservação dos povos e a preservação das suas culturas. Outro conceito importante dentro das unidades de conservação é o conceito de mosaico. Pensamos assim: nesse exemplo aí, no Espinhaço do Jequitinhonha, existem várias unidades de conservação espalhadas ao longo dessa região. Então, para que elas sejam geridas e analisadas como um conjunto, esse conceito de mosaico foi criado. Ele é voltado à proteção da biodiversidade. Outra informação importante também seriam os corredores ecológicos. Os corredores ecológicos, eles possibilitam a conexão entre áreas de unidades de conservação. Isso impede o isolamento de populações e permite um fluxo gênico, já que indivíduos de populações distintas podem se reproduzir. Os corredores ecológicos também possibilitam a conservação de espécies vulneráveis. Quando falamos em biodiversidade, não podemos deixar de falar da biopirataria. Pensamos que a biodiversidade é importante não só pelos aspectos ambientais, mas também por interesses e motivos científicos e econômicos. A biopirataria, ela é ilegal, mas ela ainda acaba acontecendo. E ela se caracteriza pela exploração ilegal de recursos naturais, sejam eles animais, sementes e plantas de florestas brasileiras, e pela apropriação de saberes tradicionais dos povos da floresta visando lucro. Bem, os países retiram daqui, levam para os seus países de origem e eles acabam pedindo patente sobre isso. Essa patente assegura que esses produtos possam ser comercializados. E para nós encerrarmos nossa aula de hoje, tem uma reflexão. Porque quando nós pensamos em biodiversidade, nós imaginamos ações de grande alcance, como as políticas públicas com a aprovação de leis e programas, sejam leis na esfera nacional, estadual ou municipal. Mas pense assim, que ações no dia a dia são importantes e nos faz despertar que fazemos parte desse planeta e a preservação da biodiversidade é a nossa responsabilidade. Bem, pessoal, por hoje é só e nos encontramos na próxima aula. Gratidão.